O mistério de Priscila. Priscila é uma enfermeira brasileira que mora em Dublin, na Irlanda. Depois de 4 anos trabalhando e estudando fora, ela, Priscila, resolve voltar ao Brasil para passar as férias. Só que a Priscila desaparece de repente. Ninguém consegue falar com a Priscila. A polícia é acionada. Os amigos da Priscila revelam que a enfermeira não veio ao Brasil apenas para passear, para passar férias. Ela veio também resolver questões ligadas à herança deixada pelo pai. Inclusive, a Priscila, a enfermeira, estaria sendo ameaçada por isso. Durante as investigações, um corpo é achado às margens de um rio, na cidade onde Priscila desapareceu. Agora, a polícia acaba de confirmar. O corpo achado no rio é mesmo da enfermeira Priscila. Quem assassinou Priscila? Quem matou a enfermeira? Será que o criminoso tinha algum interesse na herança dela? É alguém próximo? Alguém que estava de olho no dinheiro? Balança a reportagem. Essa é Priscila Leonardi Ferreira, de 40 anos. Uma enfermeira brasileira que decidiu se mudar do país há 4 anos. Priscila foi morar em Dublin, na Irlanda. Lá estuda e trabalha. Ela veio para o Brasil passar férias, visitar a família e os amigos. Mas 18 dias depois, desapareceu misteriosamente. Priscila foi vista pela última vez no dia 19 de junho. Olhou as mensagens do celular às 11 da noite e não deu mais sinal de vida. Ela estava na casa dos primos, saiu de lá em direção à casa onde estava hospedada e simplesmente sumiu. No dia seguinte, a polícia foi chamada. A última mensagem que eu tenho dela foi 6h20 da tarde do Brasil. Foi a última hora que ela me respondeu, né? A última mensagem que eu tenho dela. Conversamos por uma ligação. Essa história pode ter uma reviravolta. Os amigos contam que antes de desaparecer, ela viajou para uma cidade próxima. Priscila não veio ao Brasil só a passeio. Tinha que resolver assuntos ligados à herança deixada pelo pai. E por causa dessa herança, estaria sofrendo ameaças de morte. A Pri, ela não tinha dívidas com ninguém. A única pessoa que ela teve problemas foi um parente que a perturbava há anos. Ela mostrava mensagens no celular dele com ameaças relacionadas à herança que o pai deixou para a mesma. Mesmo já existindo um processo judicial em andamento, as ameaças eram contínuas. A mãe de Priscila também já morreu. Ela não tem irmãos. Foi um primo que procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Esta amiga, que tem medo de ser identificada, conta que Priscila estava feliz. Não tinha qualquer motivo para assumir dessa forma. Que estava no Brasil, então, aproveitando para fazer vários exames, mas que ela acreditava que estava tudo bem relacionado à saúde dela, revendo algumas amigas de infância, e que a mesma iria para a Faxinal do Soturno na quinta-feira, em busca de uns documentos. No dia em que desapareceu, a enfermeira foi gravada por câmeras de segurança de uma rua quando saía da casa dos primos. As imagens que não foram divulgadas mostram o momento em que Priscila entra em um carro preto. A polícia já tem esse registro e agora tenta identificar quem é o proprietário do carro e quem estava dentro dele. Essa pode ser a chave para desvendar esse grande mistério. Durante as investigações, o corpo de uma mulher foi encontrado às margens de um rio em Alegrete. Era nessa cidade que Priscila estava quando desapareceu. Ele foi visto por um homem que pescava em um local de difícil acesso. Bombeiros foram até lá para fazer o resgate. Parentes estiveram no IML e confirmaram: o corpo é mesmo de Priscila. Ela tinha muitas marcas de agressões e foi assassinada com uma fita amarrada ao pescoço. Agora os policiais tentam refazer os últimos passos da enfermeira e descobrir, afinal, o que aconteceu com Priscila. Quem matou a mulher que estava em busca da herança deixada pelo pai? Será que o assassino tinha interesse nesse dinheiro? A investigação
corre em sigilo. Corre em sigilo e a gente vai saber, direto de Porto Alegre, com o repórter Rayan Quinelato, se a polícia já tem algum suspeito ou suspeita ou suspeitos, Rayan. Seja bem-vindo, boa tarde. Olá, William. Boa tarde para você e a todos que assistem o Balanço Geral. É um caso de grande repercussão aqui no Rio Grande do Sul e a polícia, sim, trabalha com alguns suspeitos em relação a este caso. Como rodou na reportagem aí, uma das questões que estão sendo investigadas é se essa execução teria relação com a herança deixada pelo pai. A Priscila, ela não tinha mãe, a mãe faleceu há alguns anos e também não tinha irmãos. Mas essa herança, esse dinheiro deixado pelo pai, estava sendo alvo de disputa até mesmo judicial há alguns anos, envolvendo a Priscila e um outro parente que não teve o nome divulgado e nem o parentesco pela polícia neste momento. Muitas informações desse caso estão sendo mantidas em sigilo. É um caso sensível, sendo tratado dessa maneira pela Polícia Civil Gaúcha. Aconteceu lá em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, um tanto distante de Porto Alegre, e ela foi localizada por um pescador numa área de difícil acesso. Então a polícia também quer descobrir se o corpo foi levado até lá, se a Priscila já estava sem vida quando foi deixada neste local de difícil acesso, ou como ela chegou lá naquele local, se foi morta neste ponto lá de Alegrete, bem afastado da região central da cidade, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Ela desapareceu no dia 19, William, quando ela saiu da casa de alguns primos lá em Alegrete e ela iria em direção à casa onde estava hospedada para passar esses dias de férias aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, ela morava em Dublin, na Irlanda, lá na Europa, há 4 anos, onde trabalhava como enfermeira e também estudava. E aí, no dia 19 de junho, então, ela embarcou num carro preto e desapareceu. Este momento, essa parte da investigação é chave para algum desfecho, porque a polícia conseguiu uma câmera que não foi divulgada até o momento, que mostra ela embarcando neste carro. A polícia tenta identificar, então, qual é a placa desse carro, quem é o proprietário desse veículo e quem estava no carro naquele momento. Porque depois disso, ela parou de responder mensagens e parou de atender ligações de amigos e familiares. E agora, então, foi encontrada sem vida na tarde de quinta-feira, mas a confirmação só veio hoje pela manhã, quando parentes foram até o ML fazer esse reconhecimento. Um caso de grande repercussão, então, que boa parte das informações correm em sigilo. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rayan, pelas informações. Rayan Quinelato, que, aliás, está na chuva trazendo as informações para a gente. Obrigado, viu? Tá chovendo aí em Porto Alegre, a gente tá vendo, e ele não parou um segundo de dar informação, foi até o final, está acompanhando todos os detalhes. A qualquer momento volta com a gente. Obrigado, Rayan, bom trabalho para você, para a equipe em Porto Alegre. A gente vai continuar acompanhando. É a sensibilidade da polícia, está dizendo que está tratando com sensibilidade, porque tem um nome. Vou trazer aqui, seria, né, no condicional, um parente dela, um primo. Porque seria uma grande coincidência dessa moça vir para o Brasil de férias, vai cuidar dessa herança que ela herdou do pai e é morta, é encontrada morta numa condição distante de onde ela estaria. Então, tudo tem realmente a ver, como ele disse, a investigação ela é feita, ela sigilosa, de justiça, mas tudo tem a ver com a disputa e quem é essa pessoa que estava disputando o dinheiro com ela. Na justiça, inclusive, né?